Muito bom dia a todos. Hoje, dia 29 de outubro de 2015 e, enfim, né, a gente pode ter, a partir da abertura de hoje, o rompimento do que foi essa consolidação durante os últimos 11 pregões, né? Esse rompimento não vai acontecer, pelo jeito aí, da forma para o lado que eu gostaria, né? Mas, enfim, se é para ser para baixo, né, o importante é que seja logo, né? Então, o mercado que vinha ontem numa subida muito bonita, os bancos aí dando show de bola, enfim, ontem os únicos setores que não subiam eram Vale, o setor de mineração e o setor de siderurgia, muito penalizado aí pela queda do preço do minério, pelo desempenho ruim das siderúrgicas e mineradoras no mundo inteiro, mas o resto do mercado subia muito bem até as 4 da tarde, né? E aí eu vou colocar até o gráfico do índice futuro, os 5 minutos do índice futuro, vamos lá, 5 minutos, para vocês verem o que eu estou falando, né? Então o mercado, a partir das 11 e pouco da manhã, 11h40 da manhã, começou a subir. Exatamente às 3h55 rompeu o topo, né? Nesse momento vinha com a alta bem forte aí. E aí, a partir do momento que saiu a ata do FONC lá nos Estados Unidos, o mercado veio para uma queda bem forte, fez uma mínima aqui em 46.905. Depois voltou a subir, enfim, fechou perto da média, mas só bateu na média e já está abrindo cá embaixo de novo, perfeito? Bom, o que a gente precisa observar, e por que isso é relevante, é justamente porque o Ibovespa, que vivia aquela consolidação que a gente viu aí acontecer e que a gente até traçou aqui como uma consolidação relevante, chegou ontem perto da mínima dessa consolidação, né? Então um pouco mais de queda, né, vai fazer aí acontecer o rompimento desse fundo dos 46.300, que pode trazer a gente de vez um pouco mais para baixo, tá ok? Bom, enfim, vamos falar um pouco do que pode acontecer com esse rompimento, né? E principalmente das operações que a gente abriu na semana. Boa parte das operações que a gente abriu foram operações de compra. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 operações de compra, né? Tem uma que está feia, que é o GPA, as outras estão bonitas, quer dizer, mesmo com o mercado caindo, elas conseguiram aí se manter bem, né? E temos aí uma ou duas na verdade, operações de venda, uma é LPL e outra é VEG3, que enfim a gente conseguiu vender o ativo, né? Agora vamos ver se ele vai cair. Ele ficou bastante tempo em consolidação e perdeu força nos últimos dias, a gente conseguiu fazer uma venda. Então, o que acontece é que, a partir desse rompimento, se o mercado vier para baixo, todas essas configurações bonitas em boa parte do mercado acabam se perdendo, né? Algumas já se perderam, por exemplo, uma configuração maravilhosa que tinha Vale 5 se perdeu, né? Já é um processo de consolidação, não tem muita direção e tudo mais, né? Um bonito gráfico, por exemplo, em CSNA já se perdeu. O gráfico de alta, o gráfico mostrando a possibilidade de onda 3 para cima, já se perdeu, já ficou feio o CSNA, já ficou feio o GGBR, já ficou feio os Minas. E tá muito feio os bancos, né? Estão muito feios os bancos, né? E aí a gente começa a observar que o mercado vai perdendo força e que pode dar uma boa venda. Eu, particularmente, acho que não vai dar essa boa venda, né? Acho que o mercado pode até cair um pouco, mas aí vem uma alta forte para depois cair um pouco mais, enfim. Para baixo, como eu já estou falando para vocês aqui há algum tempo, eu acho que tem muito pouco a ganhar, né? Ah, mas o mercado está caindo e que não sei o quê. Na verdade, vamos ser sinceros, né, pessoal? Olha o gráfico aí dos últimos 2 meses, né? Vamos voltar para o gráfico. Desde o dia 24 de agosto, ou seja, agosto, setembro, outubro, né, 2 meses e 4 dias, o mercado não está caindo, né? O mercado está fazendo movimentos ascendentes, né? Quem apostou na venda nos últimos 2 meses, provavelmente está perdendo dinheiro, né? Bom, enfim, a não ser que tenha vendido os ativos certos, né? E a gente apostou na compra aqui nos últimos 2 meses, né? E para quem vê aí a evolução dos nossos calls, né? Quem assiste o Estúdio Domingo e segue lá a evolução dos nossos calls, percebe aí que a gente está ganhando, né? E eu acho que isso pode estar mudando, só que a gente precisa tomar um cuidado danado agora, se o mercado vier para baixo, para ficar um pouco fora desses ativos que já estão muito esticados, desses ativos que são resilientes, que caem, mas voltam a todo momento, justamente porque, como eu falo para vocês aqui há bastante tempo, se a gente vier de novo para a tendência de baixa, puxa, não vai ser fácil ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai ver o Ibovespa caindo 3, 4% na semana e os ativos que a gente escolheu para tradear dando prejuízo, tá? Então essa mensagem inicial, e é claro, preço de abertura
é só a opinião dos amadores. A gente tem que esperar o preço fechar justamente para dizer, olha, houve um rompimento, ou pelo menos fechar nos 60 minutos abaixo daquele rompimento, para a gente falar, ó, houve um rompimento, esse rompimento é relevante, vamos cair realmente, né? Então, com isso que a gente começa, e vamos começar aqui olhando aí os ativos que a gente indicou para a semana. De tudo que a gente falou lá no estúdio de domingo, poucos ativos deram realmente compra, até porque o mercado caiu. Um dos que deu compra foi, muda aqui isso, um dos que deu compra foi BIF3, que teve um primeiro dia muito bonito, ontem recuou, dormiu 1 centavo acima do nosso preço de compra, né? Aliás, no nosso preço de compra, né? A gente compra sempre no rompimento aqui, e BIF3 dormiu aí a 1 centavo desse rompimento. Muito bom. Outra BRPR, né? Eu faço minhas modificações de stop obedecendo minhas regras, já até saí da operação. Para quem ficou, continua acima aí do preço que a gente deu o call de compra, ou seja, continua indo bem. BTOW não deu compra, né? Ela caiu, nem Eco Rodovias. Infelizmente era outro gráfico lindo, né? Que perdeu condição. CSNA também não deu compra, pelo contrário, está furando fundo. Também Estácio está furando fundo, nem Elbor deu compra. O GPA deu, né? Essa é a única que está feia aí dos ativos que a gente indicou, né? Ela deu compra na segunda-feira, olha só, sabe lá Deus por quê, né? Ela passou a 4 centavos aí do nosso preço e acabou perdendo força aí ontem com aquela queda de mercado, né? Outra que a gente indicou foi Pomo 4. Até as 4 da tarde estava tendo um dia maravilhoso, a gente chegou a estar ganhando 7% aí do nosso preço de entrada. Aliás, muita gente saiu da operação, né? Mas eu indiquei saída, eu não gosto de sair a todo momento, gosto de sair quando chega no alvo ou quando dá sexta-feira, 4h30 da tarde, né? Ela acabou voltando um pouco, mas ainda assim acima do nosso preço de entrada. Vamos torcer para que ela se mantenha desse jeito. É mais difícil quando o mercado está em queda, enfim, mas essa é a nossa expectativa, né? E Vale também, que era uma que a gente tinha separado, se rompesse 15,50 a gente compraria, não deu compra também, tá? Então as 3 compras foram, aliás, as 4 compras foram BIF, BRPR, o GPA e Pomo. E olha só que interessante, né? O mercado está caindo. Muda aqui a tela novamente para mim, por favor. O mercado está caindo e das 4 que a gente deu compra, 3 estão no lucro, né? Então, por isso que a gente fala sempre para vocês, né? Não fica nesse mimimi de se o mercado vai cair, se vai subir, isso pouco importa, né? O que importa é o que você vai fazer se o mercado subir, o que você vai fazer se o mercado cair, quais são os ativos que você vai operar e qual é o seu gerenciamento de risco. Fixe nisso, tá? Ninguém ganha dinheiro dizendo para onde o mercado vai, tá? Enfim. Vamos lá. Por outro lado, a gente tem duas operações de venda que estão indo bem, né? A melhor é ELPL4, a gente deu venda aqui no rompimento de 10,14, com alvo em 8,40, ela bateu ontem, ela até ficou positiva em boa parte do dia, mas acabou perdendo força. Cara, no final do dia isso estava feio demais, acabou se recuperando aí um pouco, fechou aí a 9,73, aliás, feio demais para quem está comprado, né? Lindo para quem está vendido, né? Como é o nosso caso, né? Então, no caso aqui, a gente tem aí uma boa possibilidade de fechar a semana bem com esse trade, caso o mercado continue caindo, né? E o outro ativo, né, é um caso de amor e ódio que eu tenho aqui, que é VEG3, um caso de amor durante toda a alta. A gente fez excelentes operações e a mais bonita foi exatamente o rompimento desse ponto aqui. Foi um estudo de caso do estudo de domingo que rendeu bons frutos, né? E aí, desde então, ela está consolidando. A gente tentou uma venda aqui nesse ponto, o preço acabou voltando. A gente saiu na sexta-feira no meio do caminho, se eu não me engano, até estopado da operação, né? Ou perdendo aí 3% na operação. Aí ela fez que ia subir, não subiu, voltou, está aqui consolidando. A gente tentou de novo uma venda simples, né? Eu acho que tem onda 3 aqui, que é reversão de tendência num gráfico mais longo para a VEG, que seria algo que daria um alvo enorme, né? Gigantesco para ela, né? Vamos lá, algo por volta lá de 12,80, né? Teve um amigo, quando eu falei desse alvo, ele falou que se VEG chegasse a 12,80, ele ia vender até cueca usada que ele tem para comprar VEG, né? Só não ia vender as crianças, a mulher e o cachorro. Pois bem, é essa a possibilidade que eu vejo no gráfico aí com VEG, é uma que a gente está falando em venda já faz umas 3 semanas, ela não caía, não caía, não caía, finalmente hoje caiu. Aliás, hoje não, ontem, né? Vamos ver se continua caindo.
Agora não me importo mais, pode até dar stop, né? Mas eu já fiz o que eu achava que tinha que fazer, né? E é para isso que a análise técnica é feita, né? Não para dizer para onde vai o mercado e para trabalhar parecendo que tem bola de cristal, mas para gerenciar risco. E nisso ela não tem nada, não tem nenhum tipo de análise mais eficiente do que essa, né? Então, tá aí. As apostas na compra da semana são essas 4 que eu falei. O GPA vai mal e as outras vão, como diria o poderoso, mais ou menos, né? Porque o mercado não tem força e acaba caindo. As apostas na venda são, por enquanto, né, que startou São VEG e também ELPL4. Tem mais 3 aqui que eu separei. Uma é PK, essa aqui está bem perto do preço de venda, R$ 49,29. Abaixo disso a gente pode vender. A outra é Smiles, não está tão perto, né? Ela está aqui consolidando, mas não caiu. E a outra é Valid, que também não cai, né? Está bem forte. E, enfim, mas se cair e romper 45,27, a gente pode ter um dia negativo, bem negativo hoje, se o mercado resolver cair. A gente pode ter aí uma chance de fazer uma venda em Valid. Valid 3, né? É um ativo bem resiliente, né? A gente percebe aí o mercado com uma queda forte, acumulando já novas mínimas em muitos ativos, né, no ano, né? Enquanto ações como essa aí, Valid, né, estão lá se segurando. Ações como o VEG também estão lá se segurando. É claro que o gráfico já mostra falta de força, por isso que eu incluí aqui nos calls de venda, né, e não de compra, mas ainda assim elas só estão iniciando pelo jeito a queda, né, depois de um mercado muito sofrido, né. Realmente não acumulam queda forte no período, né. Isso é bem interessante, inclusive, né. Bom, pois bem, dito isso, eu queria começar a dar uma olhada aí nos pedidos que vocês têm. Vamos começar falando aí o pedido do Dan, ou da Dan, né? Não dá para saber, que é Lojas Renner, né? Lojas Renner é uma que a gente deu compra semana passada. Semana passada deu aí uns 5 calls aí, né? E Lojas Renner foi uma delas. Foi a pior da semana. Ela, na sexta-feira, se não me engano, soltou o balanço. O balanço, aparentemente, né, para quem leu o cabeçalho, veio bom. Mas o mercado não gostou e ela caiu bastante naquele dia, estopou a gente. Foi uma que a gente saiu estopado. Se eu não me engano, na semana passada foi só essa. As outras operações ficaram mais ou menos aí, umas com ganho, outras com prejuízo. Semana passada foi uma semana difícil de trade, né? E a Lojas Renner nos estopou. Sinal que agora não tem mais cara de tendência de alta, né? Vamos lá dar uma olhada nela. Ela está aqui há 2 meses, né? Meio que consolidando. Não cai muito, né? Mas também não consegue subir muito. Tem aí uma lateralização. Então, Dan, eu não vejo o que fazer agora, tá? Por enquanto eu não penso em venda, mas a André tá tão parecida com o VEG, né? Tem uma diferença, né? O difusor que eu gosto tanto, né, não tá cruzado para baixo, ele tá aí todo enrolado, né? Então não tá como o VEG que está cruzado para baixo, portanto eu não quero ainda pensar em venda com ela, tá? Muito menos em compra, ou seja, a gente vai usar a nossa terceira opção, nossa terceira possibilidade, que é ficar de fora. O Léo pediu Cielo. Vamos lá falar então de Ciel 3. Ciel 3 está parecida aí com a Lojas Renner, né? Só que em vez de perder força na sexta-feira, perdeu hoje. Perdeu ontem, né? No pregão de ontem. Ela era muito bonita acima de R$ 39,80. Muita gente queria comprar, né? Eu não gosto tanto ainda do ativo. Não vejo tanto o target, mas graficamente acima do 39,80 fica realmente muito bonita, né? E para baixo a gente tem essa linha de tendência aqui, que é bem longa, né? E que serve toda vez como suporte da tendência. Então para baixo eu não vejo o target, tá? Se o mercado se recuperar e ficar bonito e começar a subir, pode ser que venha uma compra aí no rompimento de 39,80. Mas, por enquanto aí não tem nenhuma perspectiva disso, tá? Então, por enquanto, também essa aí ficar de fora, só dá trade acima de R$ 39,80. Depois o Caio perguntou de Pomo. Pomo 4 ou Pomo 3? Você colocou Pomo 4, é Pomo 4, né? Enfim, rompeu linha de tendência, tá linda, a gente tá comprado. Deixou um candle meio esquisito ali,
com uma sombra superior muito grande, é de se imaginar, o mercado ontem cedeu pra caramba. E aí, a gente precisa ver aí como é que vai ser o mercado hoje, né? De qualquer forma, é manter o stop e no máximo o que a gente pode fazer a partir de agora, que já compramos, já colocamos stop, já sabemos qual é o alvo, é torcer para que ela continue forte aí como está, tá ok? Não tem mais muito o que fazer, perfeito? Bom dia, André. Na perda de consolidação natural, buscar 44 mil ou podemos testar a linha de tendência de alta nos dois fundos? Eu acho que são essas aí as resistências, né? Desculpa, os suportes, né? Primeiro é o seguinte, primeiro tem que romper e fechar abaixo desse ponto, né? Ah, mas o índice futuro, cara, esquece isso, são 9h30, né? Ainda tem muita coisa para acontecer até as 10. E às 10, quando o mercado abrir, vai ter muita coisa a acontecer para até às 11, né? Então, se às 11 horas fechar abaixo disso, a gente começa a tentar entender quais são os próximos suportes, né? Então, naturalmente, existe um suporte nessa linha de tendência, que pode ser traçado no gráfico diário, que passa aqui perto dos 45 mil pontos. Eu não gosto daquela coisa, rompeu aqui, vai a 20 mil pontos. Cara, esquece disso, né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Você está querendo chegar numa Ferrari, né? No primeiro dia que entrou no mercado de trabalho, você não teve nem ainda um Fusquinha e já quer uma Ferrari, né? Então vamos pensar no próximo alvo, né? Então caiu, rompeu esse ponto. A gente tem, sempre que tem o rompimento de um retângulo, né? A gente primeiro projeta aqui a altura desse retângulo, né? Isso serve como alvo, né? E a gente percebe que casa muito bem aqui com essa linha de tendência. Então vamos esquecer desse ponto e ficar fixo na linha de tendência, deixar ela traçada no teu gráfico, alvo aqui perto dos 45 mil pontos, tá? André, rompeu 45 mil pontos, aí passa a ser o alvo próximo fundo, por volta aqui de 44 mil pontos. Então a gente pode dizer, foi bolo doido. É um nick engraçado aí. A gente pode dizer que o primeiro suporte aí, se a gente romper essa região marcada no gráfico de 46.300 é 45 mil pontos, ou seja, 2%, 2,5% de queda. Caso rompa esse ponto, você tem mais 2% de alvo para baixo aí, tá? Bom, vamos lá. Bradesco tem lucro de 4,53 bi. Os em Minas e Gerdau tem prejuízo bilionário. Tá tudo certo, né? Estaria errado aí esse balanço e o mercado poderia ficar muito volátil, né? Se Bradesco tivesse prejuízo e as siderúrgicas tivessem lucro, né? Então, tá tudo certo, tá igual como aconteceu aí os últimos 20 balanços, pelo menos, dessas empresas, né? Agora, isso você não precisa olhar e não adianta você ficar focado nisso, né? Vai lá e lê o balanço, né? E principalmente vai na linha onde fala qual é a expectativa média dos analistas, né? Então, provavelmente todos os analistas fundamentalistas, que são muito competentes, sabiam que o Bradesco ia dar um baita do lucro e eles fizeram uma média lá de expectativa. Se esse baita lucro veio acima dessa expectativa, muito provavelmente vai ser um dia bom para o Bradesco, para os bancos, né? E se veio abaixo dessa expectativa, aí pode ser que seja mais um dia de queda para os bancos. Agora, a grande preocupação hoje com os bancos é a tal da inadimplência, né? Vai lá também nessa mesma reportagem ver lá qual era a expectativa dos analistas em relação à inadimplência, tá? A inadimplência acima de 90 dias, é essa que importa. Se essa inadimplência veio maior do que o mercado esperava, provavelmente vem queda. Se veio menor, provavelmente vai ser um dia bom para os bancos. É a mesma coisa de Uzi Minas e Gerdau, né? Olhar que elas vão ter prejuízo, todo mundo sabia, né? Até minha filha de 9 anos sabia que não é um bom momento para siderúrgicas, né? Agora tem que ver e fazer a leitura de se esse balanço veio pior do que a média dos analistas esperava ou veio melhor, tá? Essa é a informação, André, que realmente é relevante, tá? Índice futuro menos 0,8. Bom, para mim não importa muito se vai subir ou cair. Para mim também não. Desde que eu ganhe dinheiro, né? Aquela história que eu comentei na última palestra do Se Afastando da Manada, né? Eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito, né? Então, se vai cair ou se vai subir, eu até prefiro que suba. Eu acho que é mais fácil de ganhar dinheiro. Mas se tiver que estar aí também, o nosso objetivo aqui é arrumar um jeito de tirar algum do mercado para nossa conta, né? Bom dia, André. Comenta sobre Elet 6.
tem notícia aí de Elete Meia, Polícia Federal, alguma coisa desse tipo, foi na empresa, enfim. Então já toma cuidado aí que tem promessa de volatilidade aí no início da manhã, tá? Bom, se eu tivesse posicionado no ativo, né, não tô mais. A gente deu compra quando rompeu esse topo. Foi uma belíssima operação, né? Isso aqui deve ter sido segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. O dia de sair foi aqui a 10h20, para quem pegou aqui, teve um ganho aí de 10%, né? Mas aí depois lateraliza, não tem tendência mais, a onda 3 fica perto do alvo ou chega no alvo, né? No caso aqui de Elete Meia, se brincar até chegou no alvo, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Não chegou no alvo, mas ficou de alguns centavos dela, né? E aí lateralizou, não tem mais tendência tão forte. Se continuou comprado, eu acho que o stop é claro, né? É abaixo de 9,25, tá? E abaixo de 9,25 fica muito feio. E aí eu não acho que vale a pena continuar na operação. Então esse seria o stop, tá? André, tudo normal. As boas empresas continuam boas e as péssimas continuam péssimas. Exatamente, né? Aliás, a aposta de muita gente, né? Muita gente deixa de comprar empresa boa falando, ah, não, mas já subiu demais, né? Agora o preço vai cair, né? E aí acontece como acontece geralmente nessas empresas boas, ações, principalmente na crise, né? Que existe uma fuga muito grande para essas empresas mais resilientes e essas empresas boas continuam a subir, subir, subir por 4, 5 anos, né? Eu já vi isso acontecer com várias, por exemplo, o exemplo mais comum é a Ambev, né? Ela até está vivendo um período de lateralização, mas quando ela vai cair, ela só fica de lado, né? Nem cair, ela cai. Aí, de repente rompe, vai para cima e tudo mais. Empresa ruim, né? Tem sempre aquela coisa de, que já caiu demais, eu vou comprar e tal. E essas empresas continuam caindo, e muitas delas agora negociavam em centavos, né? Tiveram que fazer implit, inclusive, para resolver isso, né? Bom dia, bom dia. Vale a pena entrar ainda em BIF 3 e Pomo 4? Pomo 4 já está bem acima do preço que a gente entrou, né? E BIF 3 está no ponto. Então, se ela hoje resolver subir por algum motivo, né, já que nada indica isso, pode ser que vale a pena sim, tá? Então, no rompimento dá para pensar nessa entrada. Vamos lá. O Borsa falando. Bom dia, André. Sula 11 andando de lado. O que você acha? Vamos lá, Sula 11. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, né? Uma das coisas que eu aprendi lá com o mestre dos gráficos, mestre do gerenciamento de risco, mestre da psicologia de mercado, que é o Alexander Elder, é traçar um canal de alta, traçar um canal de baixa, né? Então, olhando para esse gráfico aqui, o que a gente percebe de Sula 11, né? Que se a gente traçar um canal de alta no gráfico diário, tá vendo aquele traçado? Ela tá batendo aí no teto desse canal. Ela pode romper esse teto? Pode, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? E o analista técnico não controla isso, né? A análise técnica é cálculo de probabilidade. É mais provável que ela recue até as médias a partir desse ponto, tá ok? E quem sabe até os 19 aqui, até seria melhor se viesse aqui, para a gente aqui tentar uma nova operação de compra, né? Por exemplo, aqui, ó, foi a última operação que eu dei no estudo de domingo, né? De Sula 11, né? Foi uma boa operação. Não foi tão boa porque chegou na sexta-feira, foi um dia de queda. Se não me engano, foi esse dia aqui. Mas, enfim. Sempre que vem nessa região, a gente tem target até aqui em cima, né? E muito melhor você esperar essa correção do que pegar aqui, tá? Por que eu acho mais provável voltar nas médias? É só olhar para trás. Bateu aqui, voltou nas médias. Bateu aqui, voltou nas médias. Lá atrás tem mais uma, bateu aqui, voltou nas médias. Ou seja, esse é o que vem acontecendo por padrão, né? Então eu não entraria agora em Sula 11 e se tivesse comprado, o meu stop não estaria longe, né? O stop estaria aqui abaixo de 20 e 25, que é exatamente o fundo de uma consolidação como a que a gente vive no gráfico do Ibovespa nos 60 minutos, perfeito? Então, Borsa, tá respondido aí. Vou entrar vendido em Magazine Luiza. Tá valendo? A Magazine Luiza subiu bastante, né? Provavelmente esses dias valia alguns centavos, estava valendo R$12, né? É a magia do implit, né? E é um ativo que não tem muito tempo de vida, né? Mas agora com o implit a gente percebe que ela se desvalorizou bem, né? E olha que engraçado aqui, só divagando aqui com vocês, né? O gráfico semanal desse troço, cara, tinha uma onda 3 tão bonita, né?
Eu não sei se ela chegou no alvo, mas se não chegou no alvo, chegou bem perto disso, né? Só que geralmente essas ondas 3 do gráfico semanal não chegou nem no alvo, né? Costumam, às vezes, ultrapassar 100, 127, 161% e ir embora, né? Então, no começo de 2014, parecia realmente que Magazine Luiza iria voltar, inclusive romper topo histórico e tudo mais, e de repente perdeu total força e veio para baixo, né? Foi a crise. Olha o que eu estou falando aqui, olha IP3, tá? IP3, se eu não me engano, um pouco antes, em 2012, teve uma onda 3, que isso aqui ninguém queria, né? A empresa era um lixo, né? E ela se recuperou muito bem. Teve uma onda 3 aqui em Hipermarcas, né? E chegou a 161% e tal. Agora, a 200%, né? Agora ela até sofre um pouco, né? Mas ela acabou revertendo o gráfico semanal, ficou lindíssima, né? Mas a Magazine Luiza não, né? A Magazine Luiza sofreu bastante. Então, eu gosto aí de consolidações mais largas, com mais candles e tal, quando eu vou fazer minhas operações, tá? Mas perdendo 11,40, que é esse fundo aqui, existe sim essa possibilidade, trader. E a única pane é que o stop está 18% do preço de venda, tá? E não dá para encurtar muito, porque senão você vai ficar no meio do dente de serra e tem uma chance muito grande de ser estopado, tá? Então eu não sairia tão rapidamente, tá? Eu não colocaria esse stop tão perto, né? E aí quando o stop é muito grande, o que a gente tem que fazer é cuidar do tamanho do capital que vai entrar na operação, tá? Então se você geralmente entra com 10 mil e seu risco é de 5%, entra com 3, porque senão você vai correr risco demais nessa operação apostando num único ativo, tá ok? O J está pedindo Cosan 3. Essa tá mais bonita, né? Tá tentando fazer uma onda 3 para cima. Perdoe. Mas o mercado tá difícil, né? Então precisa que o mercado pelo menos pare de cair para ela ganhar força aí para subir e bater lá no segundo alvo, que é aquela região de 26, tá? Então é essa a condição dela. Neste momento não existe relação risco-ganho para entrar na operação, tá? Bom, André, meu stop em Pomo 4 está em 1,79. Devo subir? Então, o que diz a sua estratégia em relação à mudança de stop, né? Se a sua estratégia, por exemplo, coloca os stops nos fundos anteriores, você tem um fundo aqui no gráfico de 60 minutos abaixo de 1,84 para colocar esse stop, tá? Se sua estratégia é baseada em gerenciamento de risco, você tem que ver a partir de quando existe um gatilho para você mudar esse stop, tá? Então isso depende, Rodrigo, única e exclusivamente da sua estratégia, né? A minha faz o seguinte, tá? Eu não gosto de análise técnica para sair de operação, né? Análise técnica para mim é bom para entrada. Deixa eu achar a calculadora aqui. Vamos lá, cadê o diabo da calculadora? Acessórios, será que está aqui? Calculadora, pronto. Eu entrei a 1,92, tá? Aí eu multiplico isso vezes por 1,03%. Então, quando fechar acima de 1,98, eu vou começar a mudar meu stop. Antes de fechar 1,98, eu não modifico nada, tá? Então, como ela fechou aí a 1,97, meu stop vai seguir no mesmo ponto que está. Então, digamos que hoje ela fecha a R$2, tá? R$2, R$2,10. Vamos lá, vamos ser otimistas, tá? Vamos lá, eu fechei a calculadora, deixa eu abrir de novo. Digamos que ela fecha a 2,10, ou seja, ela vai fechar 3% acima do meu preço. Aí eu vou multiplicar ela, o valor do fechamento, por 0,97, tá? E achei aqui o valor de 2,04, tá? Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer meu stop para 1 centavo abaixo disso, ou seja, meu stop vai ser 2,03, tá? É assim que eu gosto de gerenciar o meu stop nas operações. Mas André, e o fundo anterior e a análise técnica, cara, esquece disso. Sim, pode usar, se você achar conveniente para suas operações, para sua estratégia. Eu só uso análise técnica para entrar na operação. Depois que eu entro, o que vale para mim é gerenciamento de risco, tá certo? Ao longo do tempo eu ganhei mais dinheiro dessa forma, portanto é dessa forma que eu atualizo os meus stops, perfeito? Independente de quem vai gostar, quem não vai gostar, se pode ser que de tal jeito dê mais dinheiro, eu já tentei vários, né? E o que eu tive o melhor retorno financeiro para a minha estratégia
foi exatamente fazer essa mudança com gerenciamento de risco, tá ok? Não sei quem diz que CSNA segue em tendência de alta, né? Eu não sei quem, não estou desmerecendo ninguém, né? Significa que não é importante aqui. Eu acho que é muito mais importante a nossa análise do que, ou o que manda a nossa estratégia, o que diz a nossa estratégia, do que a opinião de qualquer pessoa, né? Então é por isso que, enfim, eu não vou falar o nome aqui do analista de qual banco que é, né? Bom, a CSNA no gráfico diário, né, isso depende muito do tempo gráfico que ele está olhando, né? Ela segue em tendência de alta simplesmente porque está fazendo, por enquanto, um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Essa tendência só deixa de ser de alta quando ela romper aqui a região de 3,55, né? Ela rompeu aqui um fundo de curto prazo, tem um suporte aqui ainda por volta aí de 4,33, mas só perde condição de tendência se romper aí 3,55, tá ok? Então essa é a minha opinião. Goal 4, a venda se romper 2,44. Perfeito, se romper 2,39, na minha opinião aqui, fica bem interessante para a venda, né? É o mesmo problema de Magazine Luiza, né? O stop está bem longo, né? Um stop aí de 20 e tantos por cento, a não ser que você arrume um fundo do gráfico de 60. Então, tem que se tomar cuidado com o tamanho de capital que você vai colocar na operação. Tá certo, Carlos? É exatamente o grande problema, tá? Outra coisa, né? Trade bom é trade que a gente pega no início de movimento, tá? Depois que você tem um movimento de 20 e tantos por cento, né? Aqui no caso 18%, né? Se a gente pegar do topo anterior aqui um movimento até muito maior, né? Uma perna aí com quase 30%, é difícil de fazer bons trades, né? Porque você imagina o seguinte, imagina que você caiu 30% e vai repicar. Provavelmente você vai repicar 10% e aí você vai ser estopado na operação de venda, né? Então, melhor do que esse negócio romper agora e a gente vender, seria que CSNA, Goal vivesse aqui um período mais longo de consolidação e aí sim rompesse. Porque aí a gente iria vender aqui no início de movimento com stop bem perto e não ia ficar tão sujeito àquele tipo de correção que acontece para depois seguir tendência. Aí você é estopado da operação e fica com cara de taxa porque dias depois o mercado vem e faz a nova mínima, tá? Então, eu não recomendaria exatamente porque a gente não está em início de movimento aqui para Goal, né? Já está com o movimento bem esticado, por sinal, tá? André, e RADL3? RADL3. Bom, RADL3 ela não conseguiu romper o topo anterior, que é exatamente essa região aqui em cima, né? Aliás, não é essa ferramenta, é essa aqui. Que é essa região de 44 e alguma coisa, 44,11, né? Então ela teve dificuldade de romper essa região e está voltando, vivendo então um processo de consolidação. Se por um lado ela não consegue romper o topo e não consegue assumir tendência de alta, por outro ela também não tem tendência de baixa, inclusive tem uma linha de tendência passando nesse ponto, tá? Em algum momento ela estava até com o difusor cruzado para baixo, se caísse poderia fazer onda 3, mas nesse momento não tem mais, tá? Então aqui o melhor é ficar de fora, não tem tendência para ela, tá? André, Vale 5 está em tendência de baixa? Essa aqui não está nem tendência de baixa, nem tendência de alta, tá? Ela já tem muito tempo que fez um fundo mais baixo que o anterior, depois disso deixou um fundo aqui mais alto, né? Então ela tem um sintoma de tendência de alta, que é exatamente deixar um fundo mais alto que o anterior, mas por enquanto não tem um sintoma que é muito importante para a tendência de alta, que é ter topos e fundos ascendentes. Ela não conseguiu romper o topo anterior, tá? Ou seja, ela ainda não conseguiu se firmar na tendência de alta. Porém, como deixou um fundo mais alto, não tem ainda tendência de baixa também, tá? Eu sei que é duro, né? Durante consolidação, a gente quer tentar operar e tudo mais, mas olha, deixa eu te confessar que eu já perdi dinheiro tentando operar consolidação, isso não dá dinheiro para ninguém. O que dá dinheiro é tendência, tá? Então aqui em Vale, cara, não tem trade, né? No gráfico diário, você pode até tentar alguma coisa no gráfico de 60 minutos. Para quem gosta desse tempo gráfico, acho que pode valer a pena, né? Mas para quem trada gráfico diário, não tem o que fazer com Vale, tá? Infelizmente, olha, eu perdi meu sono, né? Com medo de Vale romper esse topo aqui
e eu não comprar vale, tá certo? Eu brinco sempre, né, e falo que tem algumas operações que eu prefiro ficar sem os dentes da frente do que não entrar na operação. Não estou nem falando que vai dar certo ou que vai dar errado, eu só quero entrar. E eu perdi o sono de medo, sonhava com vale rompendo 15, 50, 16 reais aqui e eu não entrando na operação. Pois bem, felizmente, né? Agora eu tô dormindo tranquilo, porque se ela subir agora, eu nem sei se eu vou querer comprar mais, tá? Já não tem um gráfico tão bonito. Antes era uma onda 3 no gráfico diário, dentro de uma onda 3 do gráfico de 60, mas isso se perdeu. É um gráfico qualquer em consolidação, tá? André, como operar com o mercado em baixa? Cara, esse vai ser tema de uma das nossas palestras. Se você educacão.infomoney.com.br/manada. Se puder colocar o link pro pessoal, tá? Ixi, não deu certo. Ah, tá aqui, eu devo ter escrito alguma coisa errada. Você coloca o link pro pessoal também aí. Olha só, é uma série de 6 episódios, o primeiro já rolou, né? Inclusive tá aqui, se você quiser assistir, você pode assistir novamente. Tem quase 1h e 40 minutos de palestra. E na terça-feira que vem, no dia 3, a gente vai fazer aí o segundo episódio, no dia 10 o terceiro, no dia 16, que é uma segunda-feira, o quarto, e no dia 24 de novembro a gente vai fazer o episódio falando sobre estratégias para ganhar dinheiro com o mercado em queda, tá? Então fica o convite para você aí. Então, vale a pena aí você, para quem quer aprender a operar mercado em queda, vale a pena aqui você assistir essa palestra, tá? Faça a inscrição clicando aqui, eu quero me afastar da manada, você vai colocar nome, e-mail e telefone, clicar aqui e se inscrever, tá? Se tá feita a inscrição, você vai poder participar, não precisa mais nada além disso, tá? Olha que esse negócio tá em cima do vídeo aqui, né? Tem que conversar lá com o pessoal da Infomoney aqui para arrumar, porque não tá dando para ver, porque ficou meio embed aqui em cima dessa página. Mas já arrumo isso, você vai poder fazer sua inscrição sem nenhum problema, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Aliás, já que estamos falando aqui de ensinamento e tudo mais, vale a pena falar de um curso que a gente está fazendo com a XP, que chama Curso Intensivo de Bolsa de Valores, né? A gente vai falar sobre day trade, sobre swing trade, sobre análise técnica, sobre análise fundamentalista, fazer operações ao vivo durante o pregão com, poxa, os caras que realmente têm experiência nesse mercado. Vamos falar de tape reading, vamos falar de scalper, tudo isso num curso de 8 dias e que vai te custar praticamente nada, né? Para quem é cliente da XP, basta ter um plano de corretagem. Gente, tem planos de corretagem a partir de R$180. Então, se você faz day trade, provavelmente você vai usar esse plano de corretagem, portanto, o curso seu vai sair gratuito. André, eu estou começando, não faço operação ainda. Então, se você comprar um plano de corretagem e resolver não operar nenhuma vez, vai te custar no máximo R$180, não tem nenhum curso tão barato quanto esse, tá certo? E eu acho que vale muito a pena, são mais de 50 horas de aula. E para quem não é cliente XP, você pode resolver isso rapidamente. É só abrir a conta e vir operar com a gente, a maior corretora do mercado, com grandes especialistas e analistas trabalhando para ajudar exatamente você a dar os primeiros passos no mercado, e a gente faz isso através desse curso. Você pode fazer sua inscrição aqui. Aliás, pode passar o link para o pessoal aí? Já mandou? Ótimo. Então, ó, é o curso intensivo de Bolsa de Valores, começa no sábado, eu que vou dar a palestra aqui do sábado, falando aqui sobre operações day trade, depois aqui do dia 29 sobre commodities, com Caio Toledo, dia 30 aula prática durante todo o pregão com Danilo Zanini, no dia 1º aula prática com Alisson falando sobre tape reading dólar, no dia 2 eu de novo fazendo day trade, swing trade durante o pregão, no dia 3 Kleber Rocha falando de tape reading com índice, no dia 4 Caio Toledo durante o pregão falando de day trade, swing com ações e commodities, e no dia 5 para encerrar um sábado vamos falar de análise fundamentalista com 2 mestres, que é o Celson Plácido e o Ricardo Kim. Como eu falei, para fazer inscrição é bem simples. Se você é cliente XP e tem plano de corretagem, clica aqui em sim, coloca seu código de cliente, clique em enviar, tá tudo certo. Se você não tem plano de corretagem, clique em não, a gente vai direcionar você aonde você vai logar e comprar um desses planos. Como eu falei, o mais barato custa R$180, é bem fácil de você fazer isso, né? Na pior das hipóteses, se você não fizer nenhuma ordem, vai te custar R$180. E para quem não é cliente XP, é só abrir a conta. Abriu a conta, tem direito ao curso. Você pode
você só tem que aqui, quando for abrir a conta, né? Então tem um cadastro aqui, você vai colocar esses primeiros dados e aí tem aqui como conhecer a XP. Coloca aqui a opção Arena do Investidor. Para que isso? Justamente para que a gente saiba que, olha, você abriu conta por conta da Arena do Investidor, que é nosso grupo lá onde a gente opera ao vivo com os clientes, e por isso você tem direito ao curso. Aí clica em abrir conta, enfim, você também está aí garantido nesse curso. Pessoal, 9h48, fica o convite aí, tanto para as palestras Façando da Manada quanto para o curso. Eu estou indo lá para a sala da Arena do Investidor, espero todo mundo lá. Vamos operar durante o pregão lá com a gente, em boa companhia. A gente vai pelo menos dar risada se não tiver trade, né? Mas geralmente tem. Então, deixo para todos um grande abraço, um belo dia de trades e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma abertura de mercado. Tchau!